Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive eternamente, tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o soberano entre as nações. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e os seus negócios. Que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar, te levantar, e que você hoje possa tomar a decisão de se levantar de onde você caiu, de onde você está prostrado. Que a mão poderosa do Senhor possa te levantar aí onde você está, te dar ânimo, coragem, disposição. Que a mão interventora dele possa te curar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que Ele guarde a sua entrada e a sua saída, que Ele te dê ânimo, que você possa conseguir enxergar o melhor de Deus, porque Deus prepara o melhor para nós, mesmo quando Ele diz não. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus, hoje no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 ao 5, que nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Abraão é um dos personagens bíblicos mais conhecido, e ele é pai, de certa forma é atribuído a ele como pai das três principais religiões do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos estes, ou estas três, seguem a ideia de que Abraão é o pai destas nações e destas religiões. Deus um dia resolveu chamar esse homem, como diz a palavra, tinha 75 anos, ele estava quase na média de vida do brasileiro, praticamente sem expectativas por causa da idade, 75 anos de idade. Alguém até poderia dizer, embora os homens naquela época vivessem bastante, mas alguém poderia dizer que ele estava caducando. Um homem com 75 anos resolve fazer uma mudança total na sua vida, dizendo ter ouvido a voz de Deus. Ele sabia que era a voz de Deus. Mas imagina os amigos, os demais parentes, os parentes de Sara, o quanto de comentários que devem ter saído diante da decisão que ele tomou. É claro que todas as decisões que a gente tem que tomar na vida, vai haver sempre interferências de terceiros, de amigos, de parentes, de gente que se acha no direito de julgar as nossas decisões. Mas Abraão tinha uma certeza: ele ouviu a voz de Deus. Deus chamou Abraão da cidade de Ur dos Caldeus para usá-lo numa
dos mais elevadíssimos projetos. Deus havia dito a ele que ele seria pai de uma grande nação. Deus, por certo, conhecedor do coração de Abrão, que depois vem chamar Abraão, incumbiu-lhe a responsabilidade de ouvir sua voz, conhecê-lo, para dar a ele o direcionamento para ser escolhido para fazer a vontade dele. Havia outros naquela época e Deus poderia ter chamado, quem sabe, Deus poderia ter chamado Enoque, que Deus agradou tanto dele que levou ele para si. Mas Deus tem um propósito com cada um, e o propósito de Deus com Abraão era esse. Deus preferiu chamar Abraão, resgatou Abraão de uma cultura idólatra, perversa, imoral, a fim de que ele fizesse parte do projeto de Deus e de um projeto imenso, que o nome dele seria lembrado e falado toda vez que se fala em Israel, toda vez em que se fala de amigo de Deus, de peregrinação, lembra-se de Abraão. Deus o chamou da cidade de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur foi fundada cerca de 2.800 anos antes de Cristo. Ela era um centro da grande cultura pagã, era avançada nas ciências da época e proporcionava aos seus habitantes uma excelente estabilidade socioeconômica. Além disso, exerceu forte influência religiosa, social e comercial em toda a região da Mesopotâmica. E fora dela, a fama de Ur dos Caldeus chegou a lugares distantes. E Deus agora chama Abraão. E não dá muita conversa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. A família é palco das maiores alegrias e de intensas e imensas tristezas também. Toda vez que há uma mistura familiar muito grande, há uma tendência de confusão. Começam a misturar as coisas, a não terem regras, a não terem limites, e daí a pouco está todo mundo brigado, de mal, gente que vai embora, intrigas, fofocas, confusões, e tudo isso afeta a vida. E Deus achou por bem chamar Abraão e tirá-lo exatamente do meio dos seus familiares, dos parentes. Não era o pai nem a mãe dele, porque esses já haviam falecido, mas tirá-los de lá para que ele pudesse exercer a sua obra. É evidente que hoje há, e provável dos que nos ouvem, muita gente está com a família totalmente complicada, entre brigas, confusões, justamente por causa desta mistura sem freio, um interferindo na vida do outro, causando confusões. Isso não é bom, porque às vezes é melhor ter os limites e ter a amizade e o respeito do que essa coisa sem freio, sem limite, estarem brigados, confusão, mau testemunho
e brigas mesmo, e intrigas, um interferindo na vida do outro, conversas alheias, paralelas, fofocas, que trazem com certeza muita dificuldade na vida. Deus mandou ele sair, e o Senhor disse que iria fazer dele uma nação. Se Abraão fosse um homem que não cresce em Deus, ele diria: Deus, eu tenho 75 anos, como o Senhor vai fazer da minha pessoa, da minha mulher, como o Senhor vai fazer de nós esta nação tão grande, se nós já estamos velhos? Mas ele não questionou a voz de Deus. Era um homem ciente, não questionou a voz de Deus e resolveu crer na promessa. O versículo 4 diz que ele ajuntou suas coisas e assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com Ló. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. A despeito dele, no versículo 4, dele acumular muitas riquezas em Harã, o coração do patriarca não estava ali. Ele sabia que a vontade de Deus deveria ser cumprida, por isso ele decidiu partir de Harã para Canaã, sem saber ainda onde era Canaã. Aí ele passou por Siquém. Além disso, seu pai, que já estava morto, não havia mais nada que pudesse detê-lo. A sua obediência e firmeza e confiança em Deus fê-lo perseverar na jornada. Mas lá em Siquém, o Senhor apareceu a Abraão e reafirmou-lhes a promessa, mostrando toda a terra de Canaã. Nós vivemos uma época em que há gerações, as pessoas não conhecem a Deus, não conhecem a voz de Deus. Qualquer voz eles atribuem a serem a voz de Deus. Se alguém chegou falando em nome de Deus, as pessoas já acatam sem olhar se há princípios bíblicos. A voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus não é a voz do povo. Alguém diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, senhores. A voz de Deus é a voz de Deus. Ela é inconfundível. Ela direciona, ela capacita, ela apazigua. A voz de Deus faz isso. Abraão estava com a disposição para mudar. Ele teve de ter fé em Deus e muita disposição para sair da cidade rica, desenvolvida, para peregrinar numa terra totalmente destroçada, pode-se dizer, sem conforto, uma terra ignorada. É aí que o cristão, hoje, olhando para a vida de Abraão, quando vai buscar a vontade de Deus, ele precisa analisar isso. Quem quer ter uma vida com Deus e seguir um propósito de Deus, deve estar preparado para mudanças profundas em todas as áreas da vida. Isso acontece, lembra quando Deus chamou Jonas, quando Deus propôs uma mudança radical, quando Deus chamou Paulo, quando Deus chamou Pedro. Ao longo da história, homens que Deus chamou e mudou a vida deles. E Abraão agora sai da terra, crendo numa promessa que Deus lhe havia dito: far-te-ei uma nação, abençoar-te-ei, engrandecerei seu nome, e tu serás uma bênção. Você é bênção na vida das pessoas. Como é que você lidar com o seu próximo? Como um abençoador que é, como amigo de Deus que é, como cristão que é. Você abençoa as pessoas. Você é bênção na vida
destas pessoas, de onde você mora, na sua igreja, na sua casa, da sociedade onde você vive, na sua vizinhança. Ser bênção, Deus diz, e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Como é bom e bonito quando as pessoas dizem assim, olha, Deus te abençoe. Como é bom quando a gente abençoa as pessoas na prática. E é muito bom a reciprocidade. Abençoar vidas, serem abençoadas, essa era a missão de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E observem a amplitude aqui, que ele chega de Abraão até falar do próprio Cristo, porque em Cristo todas as famílias da terra é bendita. Ah, mas minha vida vai mal porque eu estou amaldiçoado. Meu amigo, se você já aceitou Jesus, a maldição foi quebrada. Ah, mas há uma maldição hereditária na minha família. Pode até ter na vida dos que não aceitaram Jesus. Se você aceitou Jesus, a maldição foi quebrada. Você está debaixo da graça, da bênção, da comunhão, da vitória, da alegria, da submissão, do direcionamento de Deus. Há um Senhor agora em sua vida que te guia. Você não precisa ter medo de alguém dizer, olha, eu vou te amaldiçoar. Que amaldiçoe. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Você não precisa ter medo de maldições lançadas pelos outros. Você está debaixo da bênção, debaixo da promessa do eterno, do soberano, do magnífico, do exaltado, do Deus que controla todo o universo. Está debaixo da bênção de Deus. Ah, eu tenho medo porque lá vai acontecer isso e alguém falou que vai fazer uma maldade comigo, que vai pegar. Não! Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Como crente, você não precisa ter medo de macumba, de espiritismo. Você não precisa ter medo das coisas e das ameaças que as pessoas lhes fazem. Você está debaixo da graça, da proteção daquele que é todo poderoso. Você está debaixo da proteção dele. E Abraão foi considerado amigo de Deus. Tomou Sara, tomou Ló, partiu, peregrinou na terra de Harã, saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã, e Deus o abençoou. E quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 8, a palavra diz, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Se foi Deus que prometeu, creia. Se foi Deus quem chamou, creia. Se foi Deus quem está dando, creia, Ele garante. O que não pode acontecer é você confundir as vozes desta vida com a voz que não seja a voz de Deus. Talvez o homem te prometeu, alguém te prometeu, talvez alguém quis dar uma mãozinha para Deus e prometeu algo que Deus não mandou. A maior promessa que nós temos é a palavra. Leia a palavra, volte-se para a palavra, obedeça a Deus. As promessas da obediência a Deus irão te alcançar. Obediência garante o sucesso. Obediência traz restauração. Obediência é melhor do que sacrifício. Obediência contribui para a salvação de almas.
Obediência é benéfica para a igreja. Abraão obedeceu e Deus cumpriu. Amigo de Deus, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Como está a sua obediência a Deus? Nós somos aquilo que nós somos no oculto, aquilo que nós somos quando estamos sozinhos. Nós somos aquilo que nós falamos do nosso próximo quando ele não está presente. Deus está chamando este mundo para uma vivência real da fé, de uma obediência que não seja somente na igreja, que não seja somente no templo, que não seja somente no culto, uma obediência que ultrapassa isso, que viva a realidade disso, uma obediência que nos leve a conhecer melhor a Deus. Que o Senhor ministre em nosso coração a obediência à palavra, para crermos nas suas promessas, para vivermos a sua promessa e recebermos a herança que Ele tem para nós. Você não tem que viver inquieto, você não tem que viver afadigado, você não tem que viver atribulado, você não tem que desconfiar de Deus, você só tem que confiar no Senhor. Abraão entrou ou andou entre rios, Mesopotâmia, andou por aqueles lugares desertos, sem luz, sem conforto, peregrinou em cabanas, viu várias dificuldades, foi perseguido, teve problema, mas chegou na Canaã com vitória, com alegria, e foi considerado amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Ou você é amigo do mundo, dos prazeres desta vida, destas coisas aqui? Seja amigo de Deus. Seja amigo do Deus que é o Deus de Abraão, que cumpriu com Abraão. Ele cumpre com você. Não duvide de Deus. Não é porque você está em dificuldade que Deus deixou de ser Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus que guiou Abraão e quer guiar a sua vida. Ó Senhor Deus, nós vivemos uma época em que está cada vez mais raro ouvir tua voz, porque a tua voz não tem parcialidade, a tua voz não é a voz política, a tua voz, Senhor, é a voz que muda, que às vezes nos tira do conforto e nos coloca no deserto para conhecermos a sua vontade, e às vezes tira do deserto e coloca no conforto. Muitos, ó Deus, centenas de milhares dos teus servos estão hoje desta maneira, Senhor. Muitos deles estão no deserto, muitos deles estão em dificuldade, Senhor. Ajuda os teus filhos, guarda os teus filhos, conserve no coração deles a tua palavra, não deixe que o mundo roube, arranque, tire, Senhor. Abençoa esta família, abençoa esta casa, abençoa esses parentes, restaura a amizade, restaura a comunhão, da saúde, da alegria, da libertação, Senhor. Que estas vidas sejam abençoadas e impactadas com o teu poder, com a tua palavra, e no nome de Jesus ministramos bênçãos, ministramos cura, milagres e libertação. Ó Senhor, tira esta pessoa do leito, tira esta pessoa, Deus, desta situação, desenganada pela medicina. Tu és o Deus, opera o teu milagre, Senhor, no nome de Jesus, Senhor.
salva estas pessoas, traga-os para ti, ó Deus, na sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Seja amigo de Deus na obediência. Deus não vai falhar. Ele não quer falhar. Ele não pode falhar. Ele não erra. Ele é o Deus que cumpre. Anda na presença dele e as promessas de Deus todas vão te alcançar. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.